Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. Nesta edição você vai ver em destaque: deputados repercutem greve dos motoristas e trocadores de ônibus. Nota de repúdio à fala do presidente Bolsonaro é lida na Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Projeto de emenda constitucional prevê transporte intermunicipal de graça para pacientes com HIV. Veja como foi a sessão ordinária desta terça-feira. A repórter Patrícia Bravin traz para a gente as informações sobre as atividades dos deputados. Patrícia? 6 projetos de autoria parlamentar começaram a tramitar, além de uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, de autoria do deputado delegado Lorenzo Pasolini. Ela trata da gratuidade no transporte coletivo intermunicipal para pessoas com o vírus da AIDS. De acordo com o levantamento apresentado pelo deputado, cerca de 4 mil moradores no estado seriam beneficiados pela proposta. Essa matéria surgiu a partir do momento em que nós notamos a integração do transporte coletivo do município de Vitória ao sistema Transcol. São doentes graves, que têm doenças graves como AIDS e outras patologias e que ficaram sem essa gratuidade, principalmente para realizar o seu tratamento. Então nós estamos propondo, dando entrada nessa proposta de emenda constitucional, já tivemos o apoio de mais de 10 parlamentares para garantir então essa gratuidade do transporte coletivo intermunicipal a todos esses doentes crônicos, pessoas que precisam do transporte coletivo para se deslocarem até o seu tratamento e voltarem à sua residência. Essas pessoas hoje ficarão desassistidas, mas nós temos certeza que com a sensibilidade dessa casa, dos 30 deputados, nós aprovaremos essa matéria e não permitiremos com que essas pessoas fiquem sem tratamento médico, porque se elas não têm como se deslocar até o hospital, até o tratamento médico, obviamente elas infelizmente viriam a óbito, porque são doenças graves. Outro destaque da sessão desta quarta-feira é o projeto de lei apresentado pelo deputado Adilson Espíndola, que prevê a inclusão de alimentos orgânicos na merenda escolar. Eu fiz esse pedido através desse projeto de lei, eu espero que seja aprovado aqui nessa casa e também sancionado pelo nosso governador, por vários motivos. O primeiro dele é para dar um produto de qualidade, alimentos de qualidade para os nossos alunos da rede estadual de ensino. Um alimento saudável, sem agrotóxicos, e também é uma forma de incentivar cada vez mais no nosso estado a produzir alimentos orgânicos. Durante a sessão, os deputados repercutiram a paralisação dos motoristas e trocadores de ônibus, iniciada na segunda-feira e encerrada no fim da tarde desta terça-feira. Eu acho que talvez nós estejamos queimando etapas, né? Não sei se esse é o momento já para isso, né? Em todo caso, o que eu ponderei foi que se esses trocadores, que nós vivemos obviamente num momento de crise, de desemprego, o desemprego é muito alto, enfim, tem toda essa questão. E se havia a intenção de reaproveitar esses profissionais que em tese seriam demitidos, isso deveria ter sido planejado antes. Então, olha, eu não vou precisar mais de 100, 150 trocadores, então olha só, vocês 150 que nós vamos precisar mais, vamos fazer já, né, nós vamos iniciar uma qualificação com vocês, que vocês vão ser aproveitados ali, enfim, indicar muito claramente reaproveitar de que forma, onde, para que essas pessoas tivessem a segurança, então, de que elas realmente seriam reaproveitadas. Então, eu acho que faltou, sim, planejamento, faltou um diálogo maior para que se evitasse essa situação, porque, na verdade, a população foi prejudicada, o comércio foi muito prejudicado, mas, ao mesmo tempo, eu entendo a preocupação desses profissionais em não perder o emprego. Então, acho que faltou ali, da Secretaria de Transporte, do governo, um diálogo anterior e essas garantias mesmo para esses profissionais de que eles passariam por uma qualificação e onde seriam reaproveitados. Porque só o discurso também de que vocês serão reaproveitados, sem dizer claramente como, onde, de que forma, fica muito difícil das pessoas acreditarem, né, nesse discurso e nessa desculpa que está sendo dada. Concordo com o setor dos rodoviários, o sindicato deles, porque se o governo, juntamente com os empresários, e especialmente os empresários, segurarem esses empregos dos cobradores, será por um determinado tempo, não tem nada planejado, não tem uma nova alocação dos cobradores, eles estão certos em suas manifestações, com certeza, quando eles menos perceberem, eles estarão perdendo esse posto de trabalho, não tem jeito.
Só que nós fizemos um projeto de lei para poder salvaguardar esses empregos, que seria a aplicação imediata do que consta nas leis na lei das contravenções penais, que estabelece que qualquer tipo de comércio, qualquer tipo de atividade tem que receber o dinheiro fornecido pelo cidadão brasileiro, o dinheiro brasileiro. Então, com a implantação do bilhete único, eles querem tirar de circulação o cobrador, mas o cidadão que quiser entregar um dinheiro para poder ter acesso àquele serviço público, que é concessionário, né? O Estado faz a concessão às empresas de transporte. Inclusive, os ônibus que chegaram aí foi empréstimo do Banco do Estado. O governo deu todas as garantias para os empresários e agora ainda está tirando o emprego dos cobradores. Então a gente já entrou com esse projeto justamente para impedir que o governo utilize o bilhete único para dispensar os cobradores e também dando condição do usuário poder usar o dinheiro para ter acesso a esses ônibus, se ele não quiser usar do bilhete único. Nos trabalhos das comissões permanentes, durante a reunião do Colegiado de Cidadania, representantes do Fórum do Direito à Memória, Verdade e Justiça leram uma nota de repúdio à fala do presidente Bolsonaro a respeito do desaparecimento do pai do atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Ditadura nunca mais. Esse foi o tema em pauta nos trabalhos da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. O colegiado recebeu representantes do Fórum do Direito à Memória, Verdade e Justiça do Espírito Santo. Eles leram relatos de tortura sofrida por opositores ao regime militar. Os relatos compõem a nota de repúdio assinada por várias entidades contrárias à declaração do presidente Jair Bolsonaro acerca do desaparecimento do militante Fernando Santa Cruz, pai do atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Viemos para solicitar a solidariedade da Comissão de Direitos Humanos, registrar em seus anais a nota da Rede Brasil Memória, Verdade e Justiça. E, como é uma pauta da humanidade, ela não se extingue, a não ser o dia que o Estado brasileiro reconheça memória verdadeira, tá, e estabeleça justiça sobre o que passou. Para o ex-deputado Cláudio Vereza, que também coordena o fórum, manter viva a memória dos fatos ocorridos durante a ditadura militar, que vigorou de 1964 a 1985, é uma forma de preservar a democracia. É preocupante e é importantíssimo que a memória do que ocorreu seja resgatada sempre, permanentemente, para que essas coisas não aconteçam mais. Porque a democracia é uma conquista de todos os brasileiros e brasileiras. E nós temos que permanecer vigilantes em defesa da democracia. A vice-presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, deputada Irine Lopes, falou sobre o espaço aberto no parlamento para a discussão desse tema. Quem assistiu à nossa sessão viu o que foi o sofrimento de cada militante da ditadura de 64. Alguns desaparecidos, ou sejam, mortos, porque ninguém fica desaparecido esse tempo todo, já teria aparecido, né? Então, crianças, mulheres grávidas, pessoas idosas e algumas que nunca se recuperaram, como aqui foi citado o caso do seu Nilson, que até hoje não consegue viver uma vida, vamos dizer assim, tranquila. Ele lembra dos barulhos, ele lembra dos ruídos, das coisas que o amedrontavam quando ele estava na cela e que onde a tortura era recorrente. Membros da Comissão de Saúde ouviram o relato a respeito do serviço de saneamento básico implantado na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. A Comissão de Saúde recebeu como convidado o diretor de empresa concessionária que atua há mais de 20 anos no setor de saneamento básico em Cachoeiro de Itapemirim. Para o diretor-geral, a cidade é um exemplo de município que conseguiu grandes avanços no setor.
Em água, a gente atende 99,50% da população urbana de Cachoeiro. Em esgoto, a gente coleta e trata mais de 98% do esgotamento sanitário gerado pela população de Cachoeiro de Itapemirim. Então, índices universalizados quando comparado ao Brasil, que apenas metade da população tem sequer o afastamento ou a coleta de esgoto. Mais de 20 milhões de litros de esgoto são tratados por dia na cidade. Com isso, o material não é mais despejado in natura no rio Itapemirim. A OMS, Organização Mundial de Saúde, estima que cada real investido em saneamento economiza R$ 4,00 em saúde. Além disso, 65% das internações de crianças são decorrentes da falta de tratamento ou de um sistema de esgoto ruim. O saneamento ele tem um poder transformador. Ele tem um poder transformador em saúde, ele tem um poder transformador em educação, ele tem um poder transformador em infraestrutura, em avaliação, inclusive, de imóveis. Primeira sessão solene após o recesso parlamentar reuniu advogados para celebrar o dia dedicado a esse profissional do direito. Profissionais do direito com atuação no Espírito Santo foram homenageados pelo Parlamento Estadual. A sessão solene marcou as comemorações do Dia do Advogado, celebrado em 11 de agosto. O ex-deputado e ex-procurador-geral da Assembleia Legislativa, Fernando José da Silva, destacou na tribuna a importância de ser um advogado. Nós temos uma luta permanente, difícil, porque deputado Hudson Leal não tem profissão mais difícil que a do advogado. Primeiro, o tempo. Duvido se tem um advogado aqui que já não passou 1, 2, 3, 4 anos atrás de um processo engavetado ou mofando no escaninho de um cartório. E o pior não é isso. O pior é que toda semana, deputado Hudson, o cliente liga assim: e meu processo? Como é que vai ser? E aí, além de decifrar as leis, você tem que decifrar uma forma que agrade o cliente, né? Então, é a profissão. Eu tenho o maior orgulho no mundo de ser advogado. Eu acho que todos que aqui estão, que são advogados, que exercem essa profissão, têm o orgulho de dizer: eu sou advogado. Esse especialista em direito penal e crimes contra a administração pública também foi homenageado. Ele já atuou em processos da Operação Lava Jato e afirmou que os advogados brasileiros precisam se adaptar aos novos tempos. O direito penal ele passou a ser muito mais estratégia, então o advogado tem que se adaptar para a nova realidade brasileira. Mas um fato que a gente não pode se afastar dele é que a justiça tem que sempre buscar o garantismo. Os direitos e garantias fundamentais têm que se sobrepor a tudo. E nesse momento, no Brasil, a exceção está virando regra. O advogado está tendo que se adaptar ao momento. Nós hoje temos o Supremo Tribunal Federal muito menos garantista. E isso está confundindo muito a advocacia. Está ficando muito mais difícil a advocacia, principalmente nos tribunais superiores, do que já foi um dia. A gente está dependendo muito de distribuição no Supremo, porque são posições muito diferentes e radicalmente diferentes. Por isso que a insegurança jurídica está tão grande. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo falou sobre o papel da advocacia na atual conjuntura e defendeu a manutenção dos exames na entidade para o bacharel em Direito poder exercer a profissão de advogado. A OAB não é só uma anuidade, não é só um exame, e mesmo que hajam movimentos constantes de extinção do exame de ordem, ele é efetivamente necessário. A ordem, através do seu exame, perpetua um nível de qualidade do profissional. Então é muito importante que haja o exame e que não se extingua, mas sim que se transfira para outras classes um outro exame também. A sessão solene foi de iniciativa do deputado Hudson Leal. Hoje a gente tem uma briga aqui dentro dessa Casa de Leis. Os deputados colocaram no plano plurianual, que é uma emenda, a emenda constitucional 80, que em toda comarca tem um defensor público. Há 50 anos se discutia a necessidade de um médico em um município do interior e hoje a gente precisa de um defensor público. Então a emenda 80, ela diz que até junho
de 2022. Então, quando termina esse governo, toda comarca tem que ter um defensor público. Ao todo, 48 profissionais do direito com atuação em diversas áreas da advocacia foram homenageados pelo Legislativo Estadual. Esta edição do Jornal Panorama fica por aqui. Acompanhe as ações da Assembleia também no portal de notícias e pelas mídias sociais. Obrigada pela companhia de sempre e continue ligado na TV Assembleia, o seu canal cidadão.